As três pessoas divinas são absolutamente iguais entre elas. Elas têm a mesma natureza e a têm toda inteira. Esta natureza, aliás, não encerra nenhuma diminuição, nem alteração, nem divisão. Lá onde ela não pode estar senão toda inteira, senão seria natureza divina na sua infinita perfeição. A igualdade mais completa existe então entre as três pessoas divinas. Elas têm, por conseguinte, a mesma imensidade, a mesma infinitude, a mesma eternidade, a mesma onipotência, a mesma sabedoria, a mesma bondade. As relações que constituem as pessoas divinas são eternas. Jamais o Pai não foi sem o Filho, jamais o Filho foi sem o Pai e sem o Espírito Santo. Assim como o fogo não será jamais sem a luz e sem o calor. O Filho não é posterior ao Pai, o Espírito Santo não é posterior ao Pai e ao Filho. E não há assim, então, nenhuma inferioridade do Filho em relação ao Pai, nem do Espírito Santo em relação ao Pai e ao Filho. O Pai, dando nascimento ao seu Filho, lhe dá toda a sua natureza. E não pode lhe dar menos, pois que todo filho tem a mesma natureza que seu Pai. Assim, todos dois dão ao Espírito Santo a mesma natureza divina, na sua plenitude. E na sua plenitude, o Espírito de Deus, que procede de Deus, que subsiste em Deus, não pode ser senão Deus Ele mesmo. Dos dois lados, a comunicação é absoluta e sem reserva. A extensão infinita das perfeições divinas é comum às três pessoas. Passando de uma a outra, ela não pode, sem alterar a fé católica, não se pode aí constatar nenhuma diminuição. Então, passando de uma a outra, né? Quando a gente medita, quando a gente estuda, a gente não pode constatar nenhuma diminuição se nós queremos ficar fiéis à doutrina católica, à fé católica e à nossa salvação. É verdade, o Filho reconhece o Pai como seu princípio. O Espírito Santo reconhece ele também como seu princípio comum, o Pai e o Filho. Mas este reconhecimento não põe essas duas pessoas num estado de inferioridade. Ela não faz que o Filho, como Deus, deva submissão ao Pai. A submissão supõe uma inferioridade de natureza, ou menos uma inferioridade na natureza, o que não pode existir entre o Filho e o Pai. Mesmo entre os homens, de certa maneira, em comparação, quando o filho chega na maioridade, ele não depende mais do pai. Ele era inferior e submisso, na infância e na juventude, mas não depois. Uma leve sinal, uma leve comparação, Tudo que está na criatura é infinitamente abaixo de Deus, mas pode servir para nos elevar até Deus. Assim, o Filho de Deus é igual ao seu Pai. Ele o reconhece como seu princípio, ele louva, o abençoa, um transporte inenarrável. O Pai, por sua vez, louva e abençoa o seu Filho com uma complacência infinita. E o Espírito Santo, os unindo todos os dois, num laço indissolúvel, completa essa harmonia, esse concerto. A Santíssima Trindade se glorifica ela mesma por uma jubilação sem fim, mas não se poderia dizer que haja inferioridade, dependência ou submissão de qualquer forma que seja, que resultasse dessas relações de origem, geração e processão. E o Dom Bernard Maréchal termina com essas belas palavras, muito curtas e simples: em Deus tudo é infinito, em Deus tudo é Deus.